Sou múltipla porque não sou esclerosada. Te incomoda essa frase? Te incomoda a palavra esclerosada? Você sabe o que é a palavra esclerosada? Quando eu era jovem, quando eu era criança, a gente falava fulana é esclerosada. Ou seja, a fulana é doidinha, meio maluquinha, né? A gente se referia muitas vezes também às pessoas esclerosadas como sendo as pessoas mais idosas. Depois veio até a história aí do Alzheimer, né? A gente já sabe que tem algumas pessoas que realmente têm doenças neurológicas profundas, e como é o Alzheimer. Mas a esclerose também, a pessoa esclerosada mais idosa, estava muito ligado a uma certa demência da idade. A gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, os neurônios vão ficando velhos também, né? E eles vão perdendo a capacidade tanto de memória como capacidades cognitivas, enfim, movimento, né? A gente fica menos ágil, a gente perde às vezes a mobilidade com a idade. Bom, e o que é a palavra, o que é a doença esclerose múltipla? Por que ela chama isso? Porque se você olhar no dicionário, a definição também para a palavra esclerosada, e na verdade a gente nem acha esclerosada, se você procurar no dicionário você vai achar esclerosado, porque até no dicionário o masculino prevalece, né? Bom, enfim, isso fica para outra história, para outro momento. Mas a palavra esclerosada quer dizer que houve uma paralisia, uma perda, que houve como que eu vou dizer aqui, qual que é a palavra? Um endurecimento, né? Então, quando a pessoa é portadora de esclerose múltipla, o que acontece? O que é a esclerose múltipla? É uma doença autoimune em que o próprio organismo, de alguma forma, não se sabe por quê, ele ataca e cria um processo aí de infeccioso. E a camada de mielina, o que é a camada de mielina? A camada de mielina é como se fosse esse cabo aqui, ó, essa camada aqui, que cobre os fios que estão aqui dentro. Então, assim também é com os neurônios. Quando você tem um surto de esclerose múltipla, e os médicos chamam de surto, o que acontece? O próprio organismo vem, ataca essa capa aqui protetora, e essa capa protetora, então, ela vai ser corroída, comida, e os fios, né, elétricos que estão aqui dentro, eles vão entrar em curto, você imagina, fica tudo maluco. E aí a pessoa que tem esclerose múltipla, ela pode ter um neurônio que vai atingir a visão, ou a fala, ou o movimento dos braços, das pernas, do intestino, enfim. Ela vai ser atacada dependendo do neurônio que foi ali atacado. Bom, o que acontece então? No meu caso, quando eu tive o surto em 2009, e a minha doença foi um surto muito leve, eu tive uma parestesia e uma hipersensibilidade. O meu corpo direito era como se eu tivesse, sabe quando a gente vai no dentista e tá anestesiado? Era essa sensação, eu não sentia o lado direito do meu corpo. Você poderia me cortar que eu não sentia, mas ao mesmo tempo também eu tinha uma hipersensibilidade, ou seja, até o toque do meu pé no chão doía, um lençol em cima do meu corpo doía. Enfim, quando você tem esse tipo de surto, naquela época, em 2009, o recomendado era internação, 5 a 7 dias de altas dosagens de corticoide para barrar esse processo e não atingir outros neurônios, não atingir outros membros do corpo. Muito bem. Eu tive um primeiro surto em 2009, tive um segundo surto em 2010, mas desde o início eu tomei uma decisão que você vai dizer que é irresponsável, e eu não estou aqui fazendo apologia nem recomendando isso para você, mas foi uma decisão minha, de uma mulher madura, maior, responsável pela decisão que estava tomando. Eu decidi que eu não ia fazer o tratamento convencional, que é a aplicação de injeções, dia sim, dia não, algumas pessoas até todos os dias, para o resto da vida. Hoje já existe, inclusive, medicamento via oral, mas naquela época nem isso existia. Muito bem. Quando eu tomei essa decisão, vocês imaginam o tanto de briga que eu comprei. Comprei briga com os médicos, comprei briga com os meus familiares, porque todo mundo achava que eu estava mesmo ficando doidinha. O que eu quero dizer para você com essa história toda? Primeiro, o Sou Múltipla é a minha marca, é uma marca que eu registrei, é também uma metodologia que eu criei, e a doença, ela fez comigo um processo de muita transformação.
Primeiro, quando eu digo que eu sou múltipla e eu não sou esclerosada, essa é uma campanha que eu convido todos os portadores de esclerose múltipla a abraçar. Que você não aceite ser chamado de esclerosado. Que você não diga que você tem esclerose, mas que você diga que você é múltiplo. Por quê? Qual que é a diferença que isso faz no seu cérebro? Você sai do papel de doidinha, você sai do papel de vítima, você sai do papel de aquele que é muito menor do que a doença, ou seja, a doença fica maior que você. Mas quando eu digo que eu sou múltipla, isso faz toda a diferença na minha percepção de vida e principalmente no meu papel de protagonista e autora da minha história e da minha vida. Eu sei que tem pessoas que tiveram surtos e têm a doença num processo muito avançado, que estão em sofrimento. Mas independente do tamanho, né, da proporção que a doença esteja em você, saiba que a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, a sua saúde mental e a sua saúde espiritual, elas são fundamentais para você se sentir uma pessoa melhor. Por mais difícil que você esteja no processo de doença, por mais difícil que você esteja vivendo esse momento na sua vida, cabe a você, de alguma forma, se ajudar. Eu sei que não é um processo fácil e por isso eu criei o método Sou Múltipla, para ajudar mulheres. Não criei para ajudar mulheres com esclerose múltipla, mas criei para ajudar todas as mulheres. Porque quando eu entrei no processo de entender que eu tinha que investir em autoconhecimento, e aí eu fiz minha formação de coaching, de PNL, me tornei professora da Fundação Getúlio Vargas em liderança, em coaching, inteligência emocional. Eu passei a estudar ainda mais temas que eu não estudava, como neurociências, como física quântica, psicologia comportamental, psicologia positiva. Eu sou formada em letras, eu entendo, eu gosto da comunicação, eu sei o poder que tem a fala. Então, a minha vida, eu me reinventei a partir desse diagnóstico da esclerose múltipla e eu acho que eu tenho a obrigação de de dar voz, de falar com as mulheres. Mulher, confie em você, trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua autoconfiança, não se permita fazer de vítima, não aceite certos rótulos na sua vida, porque a gente já é marginalizada demais. Quando eu venho falar aqui também sobre esse processo de esclerose múltipla e venho falar da mulher, eu tô falando também de exclusão e de inclusão. Eu tô falando aqui de qualidade de vida. Eu tô falando aqui de igualdade de gênero. Eu não sei se você sabe, mas a mulher ainda ganha 30% menos do que o homem quando ela exerce a mesma função e tem a mesma qualificação. As mulheres ocupam menos que 20% dos cargos de liderança. As mulheres ocupam menos que 10, 15% na política. Nós somos, simplesmente por sermos mulheres, excluídas. E a gente precisa entrar no processo aqui de falar de igualdade de gênero e de inclusão. E aí, o que a esclerose múltipla tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Porque se o mundo é difícil para as mulheres, ele é mais difícil ainda para as mulheres negras, ele é mais difícil ainda para as mulheres acima de 50 anos, como eu, que estou com 53. Eu tô falando aqui de trabalho, eu tô falando aqui de oportunidades, eu tô falando aqui de preconceitos, porque as pessoas estão recheadas de preconceitos e elas começam a achar que porque você é mulher, você não tem certos direitos de falar certas coisas, porque você passou dos 50, você não tem direito de vestir certas roupas, porque você, enfim, e porque você tem alguma doença autoimune, aí, gente, a porta bate mais ainda na sua cara. Eu conheço mulheres que perderam emprego porque elas eram portadoras de alguma doença. Eu conheço mulheres portadoras de esclerose múltipla que escondem o diagnóstico, não contam pra ninguém, porque elas têm medo de perder o emprego. Olha pra vocês verem o nível que a gente chega. Então eu venho aqui para fazer uma campanha mesmo. Eu quero dar voz, sabe, a todas as mulheres. E quero dizer o seguinte: não aceite ser esclerosada, não aceite ser vítima, não aceite ser menor, porque a gente não é. Eu sou múltipla, eu sei que você é múltipla, e porque eu sou múltipla, porque você é múltipla, a gente pode muita coisa. E não é uma guerra contra os homens, não. Pelo amor de Deus. É homens de mãos dadas com mulheres. Eu canso de falar aqui que existem homens feministas e nós vamos dar as mãos a esses homens. Eu sou múltipla porque eu não sou esclerosada. Eu sou Cris Ferreira.